Muita gente, quando vai começar a ler a Bíblia, se depara com aquele livro imenso, aquele livro assustador, e logo desiste, logo deixa para o próximo mês. Ainda mais uma Bíblia de estudo, como por exemplo a King James, que eu tenho aqui. Até mesmo para quem já leu a Bíblia uma vez e compra um livro desses para se aprofundar, olha para o tamanho dele e de cara fica assustado. Mas na verdade, esse medo e esse receio, por mais que sejam normais, eles são completamente infundados e desnecessários, porque esse é um livro muito mais simples do que parece. É um livro rico, acessível e transformador que qualquer pessoa pode ler e entender tendo a abordagem correta. Antes de começar, é importante entender o que significa a palavra Bíblia. Ela vem do grego biblos, que tem um plural biblion, que significa conjunto de livros ou coleção de livros. E a Bíblia é exatamente isso. Ela é uma biblioteca com 66 livros, escritos por diferentes autores em diferentes épocas, mas todos inspirados por Deus. Uma prova disso são os manuscritos do Mar Morto, que alguns foram datados de 200, 400 anos antes de Cristo, mas eles têm exatamente o mesmo texto que está nas nossas mãos hoje em dia, com pouquíssimas diferenças, coisas que não alteram em nada nem a doutrina judaica, nem a doutrina cristã. Uma coisa que não acontece nem na história mais refinada, na história mais bem documentada que nós temos. O que indica uma proteção divina muito forte para assegurar a confiabilidade desse texto até os dias de hoje. E hoje a gente vai ver que essa é uma obra que carrega uma riqueza impressionante em todos os aspectos. E a gente vai explorar exatamente a forma correta de se mergulhar nela. Bom, sem um plano de leitura fica assustador mesmo você iniciar a leitura desse livro. Mas de uma forma bem organizada, a leitura dele vai levar mais ou menos um ano, se você ler ali 4, 3 capítulos por dia às vezes. E os capítulos da Bíblia, eles são bem curtinhos, muitas vezes eles não duram nenhuma página completa, não é igual um capítulo de um livro que a gente tem hoje em dia, por exemplo, que às vezes tem 10, 15, 20 páginas. Os capítulos da Bíblia não. Então, lendo ali 4 capítulos por dia, muitas vezes não chega nem a meia hora de leitura, que é muito diferente, por exemplo, da Montanha Mágica que eu tenho aqui, de Thomas Mann. É um livro que é muito menor, ele tem 800 páginas e os capítulos dele são imensos. Isso já não se aplica à Bíblia e isso faz o estudo dela ser muito mais simples. E isso de complicado não tem nada, é uma questão de hábito. Porque quem não tem meia hora do dia para dar para uma coisa tão transformadora na sua vida? Bom, para a pessoa que está começando agora, eu não acho uma coisa tão interessante se aprofundar demais nas entrelinhas de cada versículo. É claro que a longo prazo você vai fazer esse aprofundamento eventualmente. Só que em uma primeira leitura é mais interessante você conhecer a imensidão, tudo que esse livro tem a oferecer. Todos os seus temas, toda a sua riqueza linguística, cultural, histórica, etc, etc. E se você começar já se aprofundando demais nas entrelinhas da Bíblia, você vai desanimar muito rápido. Agora, em algumas coisas, você já pode começar a se aprofundar desde a sua primeira leitura, e é até interessante que você faça isso. Por exemplo, quem escreveu, para quem escreveu, quando, onde, qual era o contexto e qual era o propósito daquele livro. Além disso, conhecer um pouco de arqueologia, os costumes daquela época, os sentimentos das pessoas e as expressões idiomáticas é uma coisa essencial. Sem isso, fica impossível extrair a essência do texto bíblico. Porque pensa só, se para nós do Brasil hoje já é muito difícil entender como é a vida de uma família que mora lá na faixa de Gaza nos dias de hoje, imagina como é entender o contexto e a rotina de uma família que vivia naquela mesma região há 6.000 anos atrás. É uma coisa impossível. Se para um jovem no Brasil hoje já é uma tarefa impossível imaginar a vida dos seus pais, dos seus avós, até pelo menos 4 gerações para trás da sua família, você imagina 6.000 anos atrás. E o entendimento histórico, ele é muito importante para o entendimento da Bíblia. As duas coisas, elas caminham juntas. E por isso o contexto é uma coisa tão importante. Pensando nisso, Friedrich Schleiermacher, pai da teologia moderna, propôs que a Bíblia, por ser um livro que segue uma narrativa não linear, precisa ser interpretada. Mas ela, obviamente, não pode ser interpretada segundo a nossa ótica, hein? Então ele propôs que, para entender o contexto escrito, é necessário mergulhar no contexto do autor, separando a tarefa hermenêutica em 2 aspectos: o gramatical aplicável ao texto e o psicológico aplicável ao autor. Ou seja, para você entender um texto profundamente, você precisaria compreender a vida do autor, a mente do autor, a rotina desse autor. E isso com uma profundidade
relativamente grande. A uma primeira análise, isso faz muito sentido, ora. Só que essa proposta tem um grande problema. Inclusive o mesmo problema de boa parte das propostas materialistas, porque ela carrega um otimismo exagerado. A possibilidade de se reconstruir a mente de um autor, se transportando, por exemplo, para 1200 anos antes de Cristo, reconstruindo os pensamentos de Moisés, de Jeremias, Isaías, é uma proposta muito ambiciosa. Você não vai conseguir reconstruir os pensamentos deles. Em resposta a isso, um camarada chamado Wilhelm Dilthey propôs uma hermenêutica não focada no autor, mas na história, no contexto histórico completo daquele livro. Uma hermenêutica historicista carregada até de um certo pessimismo, que diz que não é possível compreender o autor porque ele próprio não se compreende. Na verdade, ele simplesmente repete de maneira inconsciente os costumes da sua própria sociedade, que por sua vez foi influenciada por outra sociedade. É uma visão, inclusive, muito alinhada ao pós-modernismo, que abomina completamente a atribuição de significado a um texto. Essa visão diz que quem atribui o sentido àquele texto é o leitor e não o autor. Tem, por exemplo, nas universidades muitos eruditos que falam que extrair sentido de um texto é como extrair sentido de uma garrafa. Só que esse tipo de argumentação, ele carrega uma imbecilidade tão grande que ele já falha na sua própria analogia. Ora, se você não extrai sentido de uma garrafa, você não é capaz de usá-la. Se você está diante de uma garrafa térmica, de uma garrafa PET e de um cantil. A garrafa térmica você sabe que você tem que colocar café. A garrafa PET você sabe que ela é feita para manter os gases ali de um refrigerante, por exemplo. E o cantil você sabe que ele é feito para ser levado em campo, em uma trilha, em alguma coisa assim. É segredo para alguém que cada garrafa tem um sentido diferente? Então você extrai sentido daquela garrafa, assim como você extrai sentido de um texto. É claro que muitas vezes você pode interpretá-lo de diferentes formas, mas o sentido ele está lá. Você consegue enriquecer essa interpretação com elementos externos ao texto, mas isso não significa que você esteja atribuindo um sentido a ele. Essa é a herança deixada por Foucault, por Kant, por Derrida, né? Na filosofia pós-moderna. Isso é um absurdo tão grande que muitas vezes só serve mesmo para refutar o materialismo, que é um absurdo maior ainda. Mas enfim, eu estou falando tudo isso para colocar na sua cabeça que a interpretação do texto bíblico vai muito além da ortografia, da gramática, e mesmo contando só com a ortografia, ele já carrega muito mais significado do que parece. O significado esse que é perdido muitas vezes com a tradução. Isso não é culpa nenhuma do tradutor, é só a forma que os idiomas funcionam, porque a hipótese de Sapir-Whorf nos diz que cada idioma carrega uma visão de mundo diferente, uma forma de pensar completamente diferente. Só pensando nos idiomas oriundos do latim, sem se aprofundar muito em idiomas orientais nem nada, a gente já tem uma diferença gritante. O português, por exemplo, ele é um idioma muito musical, muito fluido. A forma que você monta uma sentença pode ou ser muito prazerosa de ser ouvida, muito agradável, ou muito incômoda, mesmo que ambas estejam gramaticalmente corretas. Esse é um traço muito forte da língua portuguesa. O inglês, por outro lado, é um idioma muito prático, muito dinâmico. Nele você consegue colocar 5, 6 adjetivos ali seguidos para atribuir características a alguma coisa sem ter nenhum prejuízo, ou seja, você consegue implementar muitas informações dentro de uma sentença muito menor, muito mais direta para o interlocutor, para o ouvinte também. Fora o alemão, o francês, o espanhol, que cada um tem as suas próprias características e que se encontram no latim, o que já é muito diferente, por exemplo, do japonês, que é um idioma muito bem fechado, com as sílabas muito bem conectadas. A sensação de se falar, de se aprender japonês é como se você estivesse costurando ali, né, fazendo tricô, montando algum Lego, alguma coisa complexa, mas de uma forma muito elegante. Esse é o idioma japonês. Agora, se já entre os idiomas latinos nós temos diferenças tão grandes, você imagina com o idioma oriental de 6.000 anos atrás. É uma visão muito diferente que não é transmitível através da tradução. Entre os próprios judeus mesmo, no texto hebraico, aquele idioma tem uma riqueza tão grande que você não é capaz de ler o mesmo texto em dois momentos diferentes da sua vida, porque cada palavra tem tantos significados, tantas visões diferentes, que dependendo de quando você está lendo aquilo, você vai aprender uma coisa nova e uma coisa antiga vai te dar esse insight. Em português a gente consegue imaginar isso só de maneira grossa, né? Com a palavra manga, por exemplo, a gente tem a fruta e a manga da camisa, são duas coisas que não têm relação alguma
alguma. No hebraico já não funciona assim. No hebraico, os significados eles são muito bem conectados. Muitas vezes uma interpretação joga para o mal e outra para o bem. É um idioma muito, muito rico que você tem que dominar ele para que você possa sempre aprender coisas novas daquele mesmo texto. É inclusive como diz na Bíblia, que esse é um aprendizado que funciona muito parecido com o baú, onde você sempre tira coisas novas e coisas velhas de dentro dele. Entendendo grossamente essa diferença hermenêutica, até fica um pouco mais fácil de imaginar a profundidade, por exemplo, da maldição da Torre de Babel, que vai muito além de, do nada, uma pessoa estar conversando e ela começa a falar outro idioma. O impacto disso é muito mais profundo, porque ele divide, inclusive, as formas de pensamento das pessoas. E um projeto complexo como aquele, onde exigiria, provavelmente, uma visão de mundo muito mais complexa, muito mais abrangente, você ter essa quebra no idioma, quebra também todo o planejamento daquele projeto tão complexo, porque a visão de mundo de cada profissional envolvido ali foi terrivelmente amputada, né? Agora, eu tô falando tudo isso para te assustar? Não, muito pelo contrário. Na verdade, eu tô falando isso para te incentivar, para te mostrar a riqueza cultural, filosófica, política, poética, até mesmo psicológica que esse livro carrega. Para depois vir um analfabeto funcional e chamar de gibíblia, né? Mas esse é o nosso país, é um país de extremos. Nós temos tanto pessoas inteligentíssimas aqui, quanto analfabetos funcionais completos, né? Que não conseguem ler e interpretar um simples texto. Isso por si só não é nenhum problema. O problema é o ar de ignorância que isso carrega daquela pessoa achar que sabe de tudo. É o efeito que o pessoal fala Dunning-Kruger, né? Quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe. E esse tipo de visão limita e muito o nosso potencial, porque a gente, por achar que sabe sobre aquele assunto, nós acabamos por não aprendê-lo. E quem que perde com isso? Nós mesmos, né? Então, depois de terminar a leitura desse livro, de terminar um estudo básico dele, você vai sair uma pessoa muito mais inteligente do que quando você começou, mas muito mais mesmo. E esse é um livro tão completo, mas tão completo, que a cada vez que você lê ele novamente, a cada ano que você termina uma leitura e começa uma nova, você vai percebendo novas coisas, novas informações que estão ali dentro, que na sua leitura anterior você nem imaginava que eles estavam contidos ali. Por exemplo, o caso dos dois Lameques que eu falei na semana passada. O Lameque da linhagem de Caim e o Lameque da linhagem de Sete. Na sua primeira leitura, você passa batido por essa informação, você nem presta atenção. Você está focado ali em Noé, no máximo em Enoque. Só que o ensinamento contido nos dois Lameques é de uma profundidade, de uma riqueza assustadora. E não é uma coisa muito complicada de você perceber. É só uma coisa que você vai calibrando ali a sua interpretação para você focar naquilo ou não, como se fosse um microscópio, por exemplo, né? O microscópio você vai ajustando o zoom para você ver detalhes cada vez mais ocultos ali com o passar do tempo, com o avanço da sua análise. É assim que funciona o estudo bíblico ao longo da sua vida. Agora, isso significa que na sua primeira leitura bíblica você não aprende nada? Mas muito pelo contrário mesmo, tá? É como se fosse um sistema de educação, né? Você começa ali com um tecnólogo, focado em aplicar aquilo na prática, aí você vai avançando para um bacharelado, talvez depois para um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e assim você vai evoluindo, se aprofundando cada vez mais. É assim que funciona o estudo bíblico constante na sua vida. E uma coisa impressionante, tudo isso lendo só 4 capítulos por dia, que muitas vezes não duram nem meia hora. Eu já vou entrar em uma leitura mais dinâmica da Bíblia, em como você pode se organizar para fazer isso de uma forma dinâmica e fluida. Sobretudo falando também a ordem que você deve ler esses livros e por quê. Mas agora eu quero entrar um pouco em como você deve ler a Bíblia. Bom, essa metodologia que eu vou passar agora, ela começa mesmo de uma forma um pouco superficial, digamos assim, embora que de superficial não tenha nada, mas você vai aprofundando isso com o passar do tempo. É até interessante que você comece de uma forma mais panorâmica, de uma forma mais exploradora, digamos assim, para que você conheça melhor sobre mais temas a uma primeira análise e não fique tão aprofundado de cara em uma coisa que vai acabar desanimando, vai acabar aparecendo uma coisa meio solta, né? Não é essa a intenção nas suas primeiras leituras da Bíblia. Agora, é interessante que isso não seja negligenciado, para que você já comece com uma interpretação com uma certa qualidade daquele texto, para que você já comece interpretando aquele texto
com qualidade. Porque sem essas coisas que eu vou falar agora, você pode se confundir um pouco em alguns pontos que a Bíblia te traz. E sem essas diretrizes, algumas coisas pareceriam meio estranhas para você durante a leitura bíblica. Então imagina que você vai fazer uma viagem sobretudo de carro. Como você começa? Ora, você começa se preparando para aquilo, pesquisando um pouco a respeito do lugar, arrumando as suas malas, e com uma passagem ou um livro da Bíblia, é exatamente a mesma coisa. Você pega ali um texto ou um artigo introdutório daquele livro e você vai entender ali, pelo menos superficialmente, o contexto histórico em que ele se passa. É interessante na Bíblia Pastoral, que eu tenho aqui, eu vou pegar ali, que ela consegue explicar muito bem, de uma forma introdutória, o que está acontecendo ali no pano de fundo de cada texto. E ela é projetada realmente para uma primeira leitura, para uma pessoa que nunca leu a Bíblia. Ela ensina muito bem aos iniciantes. Eu vou pegar ela aqui, um minuto. Tá aqui, ó. Essa é a primeira Bíblia que eu li inteira e você vê que ela é bem pequenininha, ela cabe inclusive no bolso. Essa Bíblia aqui, ela tem uma história muito interessante, porque eu ganhei ela na fila do meu alistamento. O alistamento que inclusive eu fui dispensado, né? Eu fui militar posteriormente por meio de um concurso. Mas no alistamento tava um monte de jovem ali, de todos os tipos, de todos os nichos, e passou um senhor com uma caixa bem grande distribuindo essas bíblias para as pessoas. E eu quase recusei esse presente. Ele estava dando aquilo de graça. Mas eu, pensando talvez que eu não leria, eu recusei uma primeira vez, mas porque esse senhor insistiu, eu acabei pegando a Bíblia e deixando de canto ali por uns 5, 6 anos, até eu me converter ao cristianismo e fazer a leitura dessa Bíblia. Inclusive eu anotei aqui a minha data de conversão. Isso é uma coisa que é muito importante que você faça, tá? Para daqui a muitos anos você se lembrar da data que você se converteu. Tá aqui a minha, deixa eu ver se aparece aqui. 17 de junho de 2024. É pouco tempo, eu sou recém-convertido. Então a leitura de uma Bíblia como essa, que tem alguns textos introdutórios focados para iniciantes, é muito interessante para que você já comece aprendendo o contexto de cada livro. Agora, outra coisa essencial é que você faça uma oração ali antes de começar uma leitura, um estudo bíblico, pedindo ao Espírito Santo que se comunique com você durante aquela leitura, que te mostre insights, que te faça ter foco naquilo e não ficar desviando muito o pensamento, que te faça lembrar do que foi aprendido. É um sinal de reverência e de respeito, mas também é uma coisa que aprofunda a sua comunhão com Deus. Portanto, é essencial. E eu meio que já acabei emendando com o próximo passo da sua viagem, que é ler os mapas para chegar no seu destino. Hoje em dia, com o GPS, quase ninguém faz isso, né? Mas é interessante que você conheça pelo menos as rotas para chegar naquele local. Então, trazendo isso para a Bíblia, é interessante que você saiba quem foi o autor daquele livro, quem eram os destinatários originais daquele texto, onde estavam situados esse autor e esse destinatário, quando esse livro foi escrito e qual é o propósito dele. E isso você consegue tranquilamente em um texto introdutório qualquer. Em qualquer Bíblia que tenha esse tipo de texto, ela vai te informar de uma forma muito precisa. Deixa eu pegar aqui na Bíblia Pastoral mesmo. Por exemplo, o livro de Daniel aqui que eu estava falando esses dias. Você vê que é uma introdução bem curtinha. A imagem está invertida, talvez, eu não sei se você vai conseguir ler. Mas ele não se aprofunda tanto assim no que diz o livro de Daniel. Ele só te dá realmente um panorama geral. Já é, por exemplo, diferente de uma Bíblia de estudo, que ela vai ter uma introdução mais técnica para aquele livro, mas que às vezes ela não dá um panorama tão interessante assim. Muitos livros que eu vi aqui quando eu estou lendo essa Bíblia, a Bíblia Pastoral, inclusive, ela fala coisas mais interessantes acerca daquele livro. Uma Bíblia de estudo, ela foca em uma apresentação mais técnica acerca da historicidade, da arqueologia, realmente dessas informações que eu falei aqui. Só que esse panorama geral, na sua primeira leitura, ele é mais interessante, tá? Aqui, por exemplo, você vê que ela tem aqui embaixo uma linha do tempo, aí tem aqui algumas circunstâncias, né? Então é assim que funciona. Cada Bíblia ela tem um tipo diferente de introdução ao texto. Vou pegar a Thompson aqui para mostrar também como é a introdução dela. A Thompson, por exemplo, já é um pouco diferente. Ela traz esses índices no final do livro e ela apresenta eles de uma forma muito dinâmica ali, com esquemas para memorização, com tópicos, né, com dinâmicas, é bem legal.
Então, cada Bíblia ela vai ter essa assinatura. E cada uma que você for ler, ela vai te ensinar coisas novas, porque ela tem uma abordagem diferente daquele assunto. Outra coisa interessante que você vai ter que pesquisar muitas vezes por fora é qual é o gênero literário daquele livro. Porque de nada adianta você ler um texto profético como se fosse um cântico, você ler uma poesia como se fosse um texto histórico, por mais que ele tenha uma carga histórica muito grande, ou você ler uma literatura sapiencial como um livro profético. Você vai confundir o propósito daquele livro e você vai ficar como um ateu caçador de inconsistências na Bíblia, o que já foge completamente do propósito de quem quer aprender com essa leitura. Agora, uma vez que você já arrumou sua mala, já pesquisou sobre aquele local, o próximo passo da sua viagem é entrar no carro e ir embora, não é isso? Só que quando você vai, é importante que você se atente aos sinais de trânsito. Na Bíblia existem muitas pistas, muitos sinais que revelam a intenção do autor com aquela passagem. Se você está dirigindo, por exemplo, a 120 km por hora em uma rodovia, o nível de detalhe que você vai perceber é muito menor do que se você estivesse dirigindo, por exemplo, a 50. A Bíblia funciona exatamente da mesma forma. Agora, para alguém que está muito ansioso para chegar no seu destino, fazer essa viagem a 50 por hora não é uma coisa tão interessante. E para você isso pode parecer um problema, mas eu já vou te dar uma solução muito elegante para isso, onde você tanto vai poder aprender com uma grande profundidade já na sua primeira leitura, quanto você não vai demorar tanto para fazer isso. Mas antes disso, antes de eu entrar nessa parte, nessa instrução, é importante que você saiba alguns tópicos para que você entenda melhor o texto. Dentre eles o assunto, qual ou quem é o foco daquela passagem, se aquilo é uma afirmação, se é uma pergunta, se é uma resposta, uma ação, uma ilustração, uma parábola e etc. Isso é essencial que você saiba. Também é importante saber as conjunções que estão sendo usadas ali, seja o mas, o portanto, com quanto, não apenas, mas também, etc. A parte temporal também é muito importante, o antes, o quando, o até, o desde, entre várias outras expressões temporais. E muitas vezes o próprio autor já fala todas essas informações, não só essas que eu falei agora, mas que eu estou falando desde o início do vídeo, já no começo do próprio livro ou da própria carta, como é o caso de Paulo. Só que é interessante que você também investigue mais a fundo. Outra coisa essencial é você saber se existem figuras de linguagem, O hebraico, ele é um idioma muito rico em suas hipérboles, em suas expressões idiomáticas. E se você levar aquilo ao pé da letra, você vai acabar entendendo de uma forma completamente errada o texto bíblico. Porque se você pega uma hipérbole e interpreta ela de forma literal, aí fica igual o caso daquele ateu que está procurando inconsistência bíblica, forçando uma coisa que não tem nada a ver com a interpretação do texto. Então é importante que você saiba, já logo de cara, que o hebraico contém muitas hipérboles, tá bom? Agora, isso já entra no próximo passo da sua viagem, que é quando, uma vez que você chega lá, você aprende a se comportar como um nativo, você aprende os costumes daquele povo. E na Bíblia, isso se aplica ao conhecimento de algumas palavras-chave, tanto no caso do hebraico, ali do Antigo Testamento, como no caso do grego, do Novo Testamento. E eles são idiomas bem diferentes. Você não precisa ser fluente em hebraico nem em grego, mas é interessante que você conheça alguns recursos desses dois idiomas. Por exemplo, no caso do hebraico. No nosso idioma, a letra A ela não significa absolutamente nada. Mas no hebraico, essa letra se chama Aleph. Ela é como se fosse um A, só que de cabeça para baixo. Ela representa um touro. Um touro, o que significa um touro no hebraico? Sobretudo na letra Aleph. Bom, a civilização israelita era uma civilização muito ligada à agricultura. Então, qual que era o papel de um touro em uma plantação? Era puxar o seu arado para preparar aquele solo para o plantio. Só que muitas vezes um touro só não era suficiente, ele não tinha a força necessária nem a resistência para terminar aquele trabalho. Então, qual que foi a solução que eles descobriram? Bom, vamos tentar colocar 2 touros. Só que com 2 touros adultos, eles começavam a se bicar ali. 2 machos alfa, Nenhum queria se submeter à autoridade do outro, cada um queria ir para um lado, dava um caos violento, uma briga violenta ali. Então o que eles tentaram fazer depois? Colocar 2 touros filhotes, 2 touros jovens. Só que nesse caso o que aconteceu era o oposto. Nenhum sabia o que fazer, nenhum sabia para onde ir. Eles ficavam ali, não, vai lá, cara, eu não sei o que fazer muito bem não, sou inexperiente aqui nessa área. E o outro ficava lá falando exatamente a mesma coisa. Nenhum daqueles 2 touros tinha a autoridade necessária para conduzir esse arado. Então, em uma terceira tentativa, o que eles fizeram foi colocar um touro adulto junto com um touro jovem.
e o touro adulto ia guiando o touro jovem no caminho que deveria ser percorrido. Exatamente esse é o significado por trás da letra Aleph do hebraico. Deus é como se fosse um touro adulto que nos guia no caminho que nós devemos percorrer, porque nós não conhecemos esse caminho, nós iremos fazer besteira. Então esse touro adulto, ele nos guia porque ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria, ele tem a experiência do que deve ser feito. Perceba que tudo isso que eu acabei de falar, ele está implícito só em uma letra do idioma hebraico. Uma coisa que já não acontece no nosso idioma, fica até difícil de imaginar uma ocorrência distinta dessa, né? E é por isso que é tão importante aprender os costumes desse povo e dessa cultura tão rica em detalhes. Agora, a última etapa, depois que você já aproveitou a sua viagem, já foi feliz ali, conheceu os nativos, você tem que voltar para sua casa. Ou seja, na Bíblia, você vai trazer aqueles ensinamentos para a sua vida, para a sua rotina. E com 30 minutos por dia, conforme eu falei, você consegue fazer tudo isso tranquilamente, mas tranquilamente mesmo, tá? Agora, o que você pode fazer para aproveitar ao máximo essa leitura? E em que ordem fazê-la para uma maior absorção do conteúdo? Bom, na Bíblia, os livros eles estão dispostos da seguinte forma. A gente começa com o Pentateuco ali, que é o que os judeus chamam de Torá, são os primeiros 5 livros da Bíblia, que tem ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Logo depois vem os livros históricos, que contam a história do povo israelita, seguido pelos livros poéticos ali de Salmos, Provérbios. Aí entra também a literatura sapiencial de Salomão, por exemplo, Eclesiastes, Provérbios, que eu já falei, e tem também o Cântico dos Cânticos, que é um livro muito bom para você ler com a sua esposa, né, com seu esposo. É um livro muito importante que mostra uma das maiores bênçãos de Deus para um casal. Tudo isso está nos livros poéticos. Logo depois vem os profetas maiores, os profetas menores, isso não classificando por ordem de importância, tá? É apenas o tamanho do livro. Os profetas maiores têm livros maiores, e os profetas menores têm livros menores. É basicamente isso. E aí a gente entra no Novo Testamento, que começa pelos Evangelhos, tem o livro de Atos, aí vem as epístolas paulinas, tem as epístolas gerais em seguidas, finalizados pelo livro de Apocalipse. Por mais que isso tudo siga uma ordem muito lógica, ela não é uma ordem cronológica necessariamente. Às vezes é, tá? Mas não é sempre. E para a sua primeira leitura, é interessante que você já comece lendo na ordem cronológica, para que você absorva melhor os acontecimentos históricos do povo de Israel, que são acontecimentos muito ricos. Você tem a invasão assíria, você tem o exílio babilônico, e com uma leitura cronológica, você consegue entender melhor esses acontecimentos. Eu não vou falar aqui a ordem cronológica de todos os livros da Bíblia, porque a gente vai ter que ficar aqui meia hora falando, né? Mas na internet você acha tranquilamente um plano de leitura cronológica da Bíblia. Agora não comece nisso já de cara, porque como nós somos cristãos e não judeus, é mais interessante que você comece pelos evangelhos, né, ali, Marcos, Mateus, Lucas, João. Leu tudo isso? Aí sim você começa da leitura cronológica da Bíblia completa. Chegou nos evangelhos, você lê eles de novo, você não os pula, tá? E você continua adiante. Agora, como você pode aproveitar tanto a profundidade como a imensidão da Bíblia logo de cara, logo na sua primeira leitura? Para explicar melhor isso, eu vou pegar minha Bíblia aqui e você vê que ela tem 4 fitinhas aqui, né? Tem 2 fitinhas brancas, uma preta e uma vermelha. Essas 2 brancas eu coloquei depois, porque ela só veio com a preta e com a vermelha. Isso representa as leituras que eu faço durante o meu dia, durante a minha rotina diária. Eu começo ali de manhã com uma leitura dos evangelhos, aí logo depois eu vou para uma leitura breve de alguma das epístolas, né? Eu vou seguindo na ordem que está no livro mesmo. Depois eu vou para uma leitura mais aprofundada, lendo os comentários, me aprofundando realmente no texto, e eu termino a noite com uma leitura cronológica, conforme essa que eu falei para vocês. Uma leitura como se fosse um livro comum mesmo, sem me aprofundar muito, porque esse aprofundamento eu faço nessa leitura aqui, que é a fitinha vermelha, que também dificilmente dura mais de 20 minutos, tá? Cada uma dessas não dura normalmente 20, 30 minutos. É bem curto. Agora você não precisa fazer isso logo de cara, tá? Por favor, eu só tô mostrando aqui como eu faço. É só para te contextualizar.
Agora sim, para você, o que você deve fazer? Leve em conta só essas duas fitas aqui. Em uma fita, você vai lendo 4 capítulos por dia ali, da forma que eu já falei. Só que na outra, você separa em um outro momento do seu dia e da sua rotina para que você leia de forma aprofundada. Obviamente você vai ler menos, porque você não vai ter tanto tempo, mas você vai se aprofundar em um capítulo, em uma passagem específica, lendo comentários, pegando diferentes traduções, dependendo da maneira que você queira realmente se aprofundar nesse estudo, nesse momento do seu dia. Em uma Bíblia de estudo como essa, por exemplo, que você tem os comentários, os versículos relacionados, você já consegue fazer esse estudo de uma maneira muito eficiente. Claro que você não precisa necessariamente fazer isso, é só se você quiser, por exemplo, dar um boost ali no seu aprendizado, tá? Mas só a leitura comum, para você fazer pela primeira vez, né, essa cronológica que eu expliquei, já está de ótimo tamanho, tá? Já está na frente de pelo menos 90% das pessoas. E dessa forma você vai conseguir aproveitar tanto a imensidão da Bíblia quanto a sua profundidade. Se você for fazer isso que eu falei, eu só recomendo que você primeiro termine o livro de Gênesis e comece o livro de Jó, seguindo a leitura cronológica ali. E aí o estudo aprofundado você começa lá em Gênesis capítulo 1, enquanto você vai lendo o texto mais adiante, né? Porque aí depois você revisita o que você já leu e você aprende de uma forma inclusive melhor. Funciona quase que uma revisão aprofundada. Mas sempre leia antes a introdução de cada livro para que você possa entender o contexto básico daquilo, né? O contexto geral. E quanto aos deuterocanônicos, aos apócrifos, será que eles precisam ser lidos também? Você, como protestante, vai pensar a respeito, mas na verdade sim. Você que é protestante também precisa ler os apócrifos, tá bom? Não porque eles são literatura inspirada, nada disso, mas é para que você possa se situar na história. Porque nos livros bíblicos mesmo, você acaba ali em Esdras, em Neemias, e você fica um gap muito grande para chegar no Novo Testamento. Já com a leitura dos apócrifos, por exemplo, o livro de Macabeus, você vai conectar muito bem o Antigo com o Novo Testamento, então você vai entender melhor a historicidade da Bíblia. E o livro de Tobias, por exemplo, você vai entender como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que ele não seja literatura inspirada, e nunca foi literatura sagrada, tá? Na tradição judaica, foi incluído na Septuaginta por um motivo muito pontual, que eu já expliquei alguns vídeos atrás, mas a leitura dele é muito importante. Ela é essencial para um cristão. E agora é com você. Pega a sua Bíblia, se compromete a ler 3, 4 capítulos por dia, que não passa de 30 minutos, e se prepare para se surpreender com o que Deus vai te ensinar nesse tempo. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Que Deus os abençoe e até a próxima.